Vamos começar o vídeo desta segunda-feira, começando uma semana que de novo traz para o Criciúma uma semana terrível na busca de escapar do rebaixamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, apesar de ter algumas situações que possam favorecer o Criciúma a não ser rebaixado. Mas antes, eu quero que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Eu sempre venho dizendo, é importante para o canal, dá aí o seu joinha, fortalece o canal. Estamos chegando rapidamente nos 300 inscritos aqui no canal do YouTube. Eu espero atingir essa marca ainda esta semana, para depois a gente tentar dar um pulo mais alto, né? Crescendo cada vez mais o nosso canal. Perfeito? Então, eu conto com vocês. Muito obrigado aí pela participação. Olha, por que eu falei a semana é terrível? Porque o Criciúma ficou apenas com os resultados da rodada que passou, que terminou ontem, um ponto apenas acima da zona do rebaixamento. O empate contra o Atlético Paranaense aqui foi um negócio totalmente meio sem sentido por aquilo que o jogo apresentou. Mas é o futebol. O Criciúma não teve a capacidade de traduzir em gols a superioridade imensa que teve durante todo o segundo tempo do jogo. O goleiro adversário pegou 3 ou 4 bolas. Agora, se analisarmos bem as situações criadas pelo Criciúma e as defesas, algumas até beirando o impossível, do goleiro do Atlético, foram de arremate de fora da área e bolas que vieram de cobrança de escanteio na bola parada. Falta, escanteio e tal na bola parada. O Criciúma não conseguiu trabalhar o jogo para poder entrar em condições de finalização para chegar à marcação de pelo menos um gol, que lhe daria os 3 pontos tão necessários nessa altura do campeonato. Mas passou. Agora vai ter que enfrentar o Grêmio na quarta-feira lá em Porto Alegre e no domingo o Bahia lá em Salvador. Por isso eu digo 2 pedreiras e uma semana realmente terrível, que podem ser, de repente, o futebol pode apresentar alguma situação de surpresa que o Criciúma conseguir pontuar nesses 2 jogos. Porque eu gostaria de estar falando hoje aqui do Criciúma brigando para pegar pelo menos uma Sul-Americana. E não dentro daquilo que vem apresentando, ficar dizendo toda hora aqui que tem que escapar do rebaixamento. E agora a situação ainda ficou um pouco pior, porque se até a abertura da rodada o Criciúma necessitava de 43 percentuais dos pontos que iria disputar, agora precisa de 44. E já passou um adversário aqui dentro do Heriberto Wilson. Terá agora, dos 5 que faltam, né? Terá o Vitória e o Atlético Goianiense. Esses 2, por favor, né? O Vitória está aí colado na zona do rebaixamento, 1 ponto a menos que o Criciúma. Poderá ser um confronto direto quando os 2 chegarem a se encontrar, mas o Atlético Paranaense, o Goianiense já está praticamente eliminado, tem apenas 18 pontos e não está mostrando nenhum poder de reação. Então a situação da semana realmente é complicada. Se o Criciúma conseguir pontuar aqui, possivelmente ele vai ter um respiro, porque depois de, quando voltar para casa semana que vem, vai enfrentar o Atlético de Goiás, que é a lanterna do campeonato. O Criciúma já ganhou deles lá. Em Goiânia, vocês se lembram aquele gol do Trauco, né? No último minuto, o Atlético tinha trocado de goleiro, entrou o jogador de linha, tal, o Trauco bateu a falta e acabou fazendo o gol da vitória. E aquele resultado foi importante, porque foram 2 pontos a mais, o jogo vinha empatado, 2 pontos a mais que, se não conquistados, o Criciúma hoje estaria na zona do rebaixamento. Indiscutível. Assim como as partidas contra o Cuiabá. As 2 derrotas contra o Cuiabá, que é outro time também que está aí praticamente na iminência de cair. Os 6 pontos que o Criciúma deixou de ganhar contra o Cuiabá, teoricamente, né, jogando em casa, tomou 5, perdeu o jogo lá, o Criciúma já poderia estar brigando numa faixa intermediária da tabela e até lutando por uma Sul-Americana. Agora, não tem conseguido render, fazer os gols necessários para poder buscar os resultados. Então, realmente, a situação não é de nada confortável. Vamos esperar que nesses 2 jogos fora de casa o time consiga pelo menos fazer gol, né? Porque não dá. Se não faz gol, tu não ganha. Então tem que fazer. E não ficar dependendo apenas de bola parada, uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, que é o que tem acontecido com o Criciúma, principalmente nesses últimos jogos. A rodada até que não foi de todo ruim, né? Porque o Fluminense ficou para trás, perdeu o jogo com o Botafogo no último minuto, o Corinthians que ganhou, né, mas ainda continua na zona do rebaixamento. O Red Bull Bragantino foi derrotado em casa em Minas pelo Atlético Mineiro, está aí numa situação também
de dificuldade. E o próprio Juventude, que foi derrotado pelo Vitória na rodada que passou. Então, vamos esperar que essa semana as coisas fiquem de uma forma mais favorável, porque senão, meus amigos, vamos ter que remar demais para fazer com que o Criciúma permaneça na Série A para o ano que vem. Por hoje é isso. Deixo aqui um abraço a todos. Lembrando, né, se inscrevam no canal. Vamos chegar nos 300 aí inscritos. Eu espero contar com a ajuda de vocês, ok? Um abraço e fiquem com Deus.